Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Neste vídeo eu vou estar dando a continuidade da série Estudando os Personagens Bíblicos. E hoje vamos estar estudando o personagem, o profeta Enoque. Enoque, né, nós às vezes não damos tanta importância a esse personagem, mas hoje nós vamos estar estudando os mistérios de Enoque, né, como foi, né, a experiência, né, que quando você começa a querer conhecer mais a um personagem bíblico, né, você aprende mais, né, nós vamos estar aprendendo algo muito valioso, algo muito importante através desse personagem Enoque. Então, se você nunca ouviu falar desse profeta, desse personagem bíblico, fique aí até o final deste vídeo para que você possa aprender mais desse personagem, amém? Então, bora começar o vídeo. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre o personagem Enoque. Enoque, ele andava com Deus, né? Então hoje eu te desafio a você andar com Deus, a você estar na presença do Senhor. E Enoque, ele era um profeta muito usado por Deus. Ele amava andar nos caminhos do Senhor, amava fazer a obra do Senhor. E em Gênesis, né, que está, né, em Gênesis 5, do capítulo Gênesis capítulo 5, do versículo 22 ao 24, né, que fala sobre Enoque. Tem dois Enoques na Bíblia. Tem o primeiro a gente encontra em Gênesis capítulo 4, do versículo 17 ao 18, que é o filho de Caim, né? Caim que matou Abel, né? Que, como vocês já sabem, né? Que foi o primeiro homicídio, né? Que aconteceu na Bíblia, né? Que aqui fala no 4, versículo 17, ó. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou Lameque. Amém? Então, esse foi o primeiro Enoque da Bíblia. Mas, hoje nós vamos aprender sobre o segundo Enoque. Que é o filho de Jared. O filho de Jared é esse Enoque que nós vamos aprender. Que foi com ele que andou com Deus, né? Que esteve nos caminhos do Senhor. E porque Enoque, ele vivia num lugar, né? Como vocês ainda não conhecem a história de Caim e Abel, né? Caim, ele sentia ciúmes, né, do irmão dele, Abel, né? Porque Abel, ele amava buscar a presença de Deus, ele fazia sempre o melhor para o Senhor. E quando isso aconteceu, né, que quando Abel ele deu a melhor oferta a Deus e Caim ele não se portou, ele deu, né, de qualquer jeito, então Deus não aceitou o sacrifício dele. Então, né, e Caim ele teve ciúmes do irmão, né? Então ele praticamente, né, daí ele ficou com inveja, né, teve ciúmes e matou o seu irmão. Então, isso foi o primeiro homicídio, né, que aconteceu, né, na Bíblia. Então, essa geração, nessa segunda geração de Caim foi a pior geração, né, que teve na Bíblia. Porque as pessoas eram más, as pessoas eram egoístas,
né? Pessoas que não aceitavam a palavra de Deus. Então, como eu falei, né, a Caim, a geração de Caim foi a pior geração, né, uma geração que foi amaldiçoada, né, por conta de todo o ódio que tinha, vingança, atrás de vingança, era horrível. Essa geração foi uma das piores que aconteceu na Bíblia. Então aí como aconteceu, aí Enoque, ele era diferente, né? Ele era uma pessoa diferente da geração, daquelas pessoas que eram ruins, pessoas que não aceitavam a palavra de Deus, né? Então, Enoque, ele era diferente, ele era uma pessoa diferente. Ele andava com Deus, ele desejava no coração dele que ele queria conhecer mais a Deus, que ele queria andar nos caminhos do Senhor. Então, aqui em Gênesis, do capítulo 5, que fala aqui no 22, né, no 21, do 21 ao 26. Eu vou ler aqui para vocês, ó. E viveu Enoque 65 anos. 65 anos e gerou a Metuzela. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Metuzela 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metuzela 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Metuzela, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metuzela 969 anos e morreu. Então, gente, essa foi, né, a geração de Enoque, né, a geração que foi a de Caim, né, que Jared era o pai de Enoque, né, o pai de Enoque, né, que viveu, né, aproximadamente foram 962 anos, né, que Jared viveu aqui na Terra, né. Então foi anos e anos, bastante, foi, né, naquele tempo, né, eles viviam por muitos anos, né. Que nem Enoque aqui, Enoque tinha 365 anos. E ele não era o mais velho, gente. Ele não era o mais velho. Adão mesmo, né? O primeiro personagem que eu falei aqui pra vocês, Adão, ele tinha mais de 600 anos. Então, imagina, né? Ele era mais velho, né, que Enoque. Então, nesses tempos, né, as pessoas viviam mais, né? Viviam mais tempos, né? Então, né, nós vamos aprender sobre ele, né? Sobre o que Enoque, sobre a fé que Enoque tinha. A fé dele era muito grande por Deus. Ele sabia, né, em quem ele podia confiar, em quem ele podia acreditar. E vamos ver aqui, ó. Um homem que andou com Deus. Ó, primeiro, andar com Deus é um desafio para você. De fato, a Bíblia registra a frase andou com Deus 2 vezes em referência a Enoque. Então, nessa frase, né, que andou com Deus, né, foi falada 2 vezes na Bíblia, né? Primeiro foi a de Enoque, né, foi a parte a Enoque que falou que ele falou que anda com Deus, e também tem Noé, né? Noé ele também fala que ele andava com Deus, né? Então, a partir de Enoque, né? Enoque, ele era o bisavô, era bisavô de Noé. Então, né? Então ele
puxou, né, essa herança, né, espiritual através de Enoque, né? Então foi através de Enoque que Noé, né, andou nos caminhos do Senhor. Então, enfim, aqui, ó, preste atenção. A Bíblia se refere a andar com Deus 2 vezes sobre Enoque. A escritura que falam sobre ele significa muito. Ele andou com Deus. Esse é o desafio para você, andar com Deus. Então nós devemos andar com Deus, né? Fazer a vontade do Senhor para nossa vida, né? Deus, se nós andarmos com o Senhor, né? Nós temos fé, né? Que nós somos filhos de Deus, né? Nós somos chamados, né? Somos escolhidos do Senhor para que possamos andar com Ele em alegria, amém? A alegria igual Enoque fez. Que Enoque, na Bíblia, era filho de Jared. Prestem bem atenção. Né? Que eu falei aqui pra vocês, ó. Que Jared, ele é o pai de Enoque, tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó. Em sua breve biografia, tem apenas 6 versículos. Então, como eu li para vocês, em Gênesis capítulo 5, do versículo 18 ao 24, né? Eu li só até o 21, né? Mas é do 18 ao 24. E também tem em Hebreus capítulo 11, versículo 5, que também fala sobre Enoque. E Judas também fala em Judas capítulo 1, né, versículo 14 e 15. Então, nós vamos por parte, amém? Vamos por parte. Então, primeiro, nós falamos aqui de Gênesis, né? Que Gênesis capítulo 5, né? Que aqui fala sobre a genealogia, né, de Enoque, né? Que primeiro foi Jared, né? Então, Jared, ele gerou a Enoque gerou a Metusela, né? Depois, Metusela, ele gerou Lameque. Aí depois, Lameque gerou um filho, que é Noé. Então, a genealogia, né, de Enoque foi essa. E, então, agora vamos falar sobre a fé que Enoque tinha, que está em Hebreus capítulo 11, do versículo 5. Então, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Amém, gente? Então, Enoque, ele viveu, né, de uma forma extraordinária, né? Às vezes a gente não vê muito falar sobre ele, mas ele é muito importante, porque a lição que a gente pode tirar de Enoque é que ele foi fiel a Deus. Ele esteve, né, na fé em Deus, ele pregava o evangelho para as outras pessoas, ele foi perseguido, foi, machucado, e quando ele estava pregando o evangelho, né, em um lugar, ele falou um monte de coisas para as pessoas, que falava sobre de como eles faziam coisas erradas naquele lugar, né, que está em Judas mesmo, em Judas capítulo 14 e 15, que eu vou abrir para vocês aqui. Então, eu vou ler aqui para vocês, ó. Em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele.
Amém? Então ele profetizou, né, nesse lugar que as pessoas que, né, não que eram contra, né, que pessoas que são os ímpios, né, pessoas que não adoravam, que adoravam outras coisas, que faziam coisas erradas, faziam violência atrás de violência, era um monte de coisa horrível. Então ele falava, ele pregou o evangelho para essas pessoas e essas pessoas não gostaram do que ele estava falando. Então ele foi perseguido por essas pessoas, por essas pessoas, né? De tanto que ele ficou com medo de acontecer alguma coisa com ele, que ele correu, ele saiu correndo, ele se escondeu, ele estava morrendo de medo, né? Então a morte dele foi algo assim extraordinário, uma coisa assim que a gente não consegue imaginar, né? Mas a morte dele, ele não sentiu dor. Porque Deus livrou ele da morte, de violência. Ele livrou Enoque de uma morte violenta. Porque as pessoas que ouviram aquela palavra que ele estava falando para eles lá, eles não gostaram. Eles não gostaram do que ele estava pregando para eles, né? Então, mas Enoque, ele continuou na fé dele. Continuou, mas ele foi perseguido. Eles quiseram matar ele por causa da palavra que ele falou para eles. Então ele saiu correndo. E se ele pegasse ele naquele lugar, no lugar lá, ele teria morrido de uma forma violenta mesmo, né? Porque ia matar ele com espada, né? Então Deus, ele livrou ele dessa morte. A morte dele foi Deus transferiu ele para um lugar assim muito especial. Aqui, ó, Enoque é levado e não uma experiência à morte por causa de sua fé. Então, Enoque é levado. Então, ele foi levado para um lugar assim que ele sentiu uma paz muito grande no coração dele. Aqui, ó, Enoque andou com Deus. A frase andou com Deus significa claramente algo bastante profundo, pois usa a mesma expressão para descrever Noé como um homem justo e irrepreensível entre o seu tempo. Então, aqui, ó, que eu vou falar aqui para vocês. Enoque foi perseguido por eles, porque ele fez o julgamento a eles e eles não gostaram, né? Como eu falei para vocês. Aqui, ó, na morte dele, ele foi transferido para não ver a morte. Então, ele não viu a morte dele. Então, ele foi transferido daquele lugar. Aí, isso vem um mistério, né? Mas como que ele não viu a morte dele? Como que ele não sentiu? Foi algo assim, ele teve uma visão. Ele teve uma visão de um lugar muito bonito, de um lugar assim que ele sentiu uma paz muito grande no coração dele. Sabe, como se, né, ele se transferiu de um lugar que ele estava lá, ele estava apavorado, né? Ele estava apavorado porque os soldados estavam à procura dele. E então Deus o transferiu para um lugar, né, um lugar que ele sentiu uma paz, né, um lugar muito lindo, né, que não havia ódio, não havia perseguição, né? Então ele sentiu Deus cuidando dele naquele momento. Então, sinta Deus cuidando de você, amém? Sinta o Senhor cuidando da sua vida. Muitas tribulações vão vir, perseguições vão estar com você, mas lembre-se que Deus, ele tá com você em todos os momentos, amém?
Então Enoque, ele se sentiu amado por Deus, ele sentiu o cuidado dele, o cuidado de Deus com ele. Então ele sentiu que, ele percebeu que aquele lugar era o futuro lar dele, né? O futuro lar. E então ele fechou os olhos dele aos poucos, aí ele caiu em um sono profundo. Então essa foi a morte de Enoque. Mas então imagina, ele viu a visão, né? Uma visão de um lugar lindo, né? E quando ele menos, então ele fechou os seus olhos, né? E ele se colocou, né? Ele se caiu em um sono profundo, né? Mas ele morreu, né? Não morreu com dores, né? Com uma morte violenta. Mas ele morreu sabendo que Deus estava cuidando dele, sabendo que ele estava com Deus. Mas o que nós podemos aprender com ele é a fé que ele tinha, a fé dele na presença do Senhor. Porque se nós temos a fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Porque tá falando em Hebreus, né? Em Hebreus capítulo 11, né? Continuando lendo, se você continuar lendo lá em Hebreus 11, né? No 5, né? No 6 fala que, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o galardoador dos que o buscam. Amém? Então, nós temos que, né, agradar o Senhor, nós temos fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Então tenha fé no Senhor, ande com o Senhor, né? Tenha essa oportunidade de andar nos caminhos do Senhor. Porque, como você pode ver, Deus cuidou de Enoque até o momento da morte dele. Ele deu uma visão a Enoque e ele conseguiu, né, acalmar o coração dele. Então, Deus, ele dá, né, a nossa vida, né, de uma forma muito grande, de uma forma linda que Deus deu para nós a oportunidade de estarmos aqui na Terra, né, pregar o Evangelho a toda criatura, a fazer a vontade do Senhor. Então, que você possa aprender isso, né, esse personagem Enoque fez, né? Então, que foi através de Enoque que Noé, né, que era o bisneto, né, de Enoque. Então foi de geração a geração, né? Porque foi deixa eu ver aqui. Então, aqui, ó, que foi de geração a geração mesmo o que Enoque, né, fez. Só de Metusela, que foi o filho de Enoque mesmo, né, que não deu para identificar direito se ele estava na fé de Deus. Mas Lameque, sim, Lameque que era neto de Enoque, né, ele sim, ele estava firme na fé dele, né, e que foi através de Lameque, né, que Noé, então como Noé, ele foi, né, foi como uma imagem, né, igual a Enoque, né, de andar nos caminhos do Senhor, porque ele andou com Deus, né, como Enoque andou, ele também andou. Então, né, foi então eu creio que através de Lameque, né, através do pai dele, através do bisavô dele, que ele foi inspirado também a fazer, a estar, né, na presença de Deus. Então, gente, foi isso. Foi esse o estudo de hoje. Essa foi a história do personagem de Enoque, esse profeta. E eu espero que você tenha entendido, amém? Que tenha tocado o teu coração. E eu espero que você possa ser
que você possa imitar essa fé que Enoque tinha. Amém? Vamos fazer o máximo para imitar a fé desse homem tão corajoso, né? Desse homem, né, que numa geração que era tão imunda, uma geração horrível que ele estava vivendo, né, que foi a geração de Caim, né? Então através dele, né, ele conseguiu, né, fazer andar nos caminhos do Senhor, né? Mesmo, né, muitas pessoas, mesmo, né, tendo a maioria das pessoas não acreditando na palavra de Deus, ele foi firme na fé dele. Então, que você seja assim, que você seja firme na sua fé, firme na palavra de Deus, igual a esse personagem aí, amém? Igual a Enoque. Então, seja forte e corajoso, amém? Então, esse foi o vídeo. Então, se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo e comenta aqui embaixo se você qual personagem bíblico que você quer que eu traga aqui nessa série. Então, comenta bastante aí, comenta aí embaixo e até o próximo vídeo, gente. Um beijo. Tchau, tchau.